Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Diálogos da Cidade. Olha só, gente, ser cientista no Brasil já é um desafio, né? Para as mulheres, esse caminho sempre foi ainda mais difícil, marcado por barreiras históricas e desigualdade que ainda persistem. Por isso, datas como o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência são importantes. Elas ajudam a dar visibilidade a quem, por muito tempo, teve seu trabalho e suas contribuições apagadas da história. Mesmo assim, mulheres nunca deixaram de fazer ciência, né? Hoje, elas já são responsáveis por quase metade das pesquisas ativas no Brasil, mas ainda enfrentam desafios, né? Especialmente nas áreas de exatas, tecnologia e no acesso a bolsas de incentivo. E olha só, para a gente falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio do Diálogos da Cidade a Poliana Radi, pós-doutora em Engenharia de Materiais, e também a Maria Eduarda Costa, biomédica, que vai bater um papo com a gente. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Diálogos da Cidade. É um prazer receber vocês. Obrigada. Você está aqui, obrigada. Assunto importantíssimo hoje, né? Mas antes da gente bater um papo aqui, é importante a gente destacar iniciativas que buscam mudar essa realidade, viu, gente? Valorizar o trabalho das mulheres na ciência. Em 2023, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, criou o Prêmio Mulheres e Ciência, com o apoio, do Ministério das Mulheres e de instituições internacionais. A iniciativa reconhece pesquisadoras que contribuem para o avanço da ciência no país e também valoriza instituições comprometidas com uma ciência mais inclusiva e diversa. E para a gente falar sobre essa ação, vamos conversar agora com a Dalila Andrade, ela que é diretora de cooperação institucional do CNPq. Confira. O prêmio funciona assim, são 3 faixas, né? Uma faixa que é para pesquisadoras, cientistas mais jovens, que a gente chama de categoria estímulo. Uma segunda faixa que a gente chama de trajetória, que é para valorizar, reconhecer a trajetória de pesquisadoras, cientistas mais maduras. E a terceira faixa que é institucional. Em cada uma das faixas, a gente entrega 3 premiações. Então, nas faixas individuais, as premiações são por área do conhecimento, por grande área do conhecimento. Então, nós temos uma grande área que é ciências exatas, da terra, nós temos uma outra que é da saúde, as ciências biológicas, e uma terceira que é humanas e sociais. Ou seja, a gente espera que o prêmio ele tenha entrada, tenha uma boa aceitação, e ele vem tendo em todas as áreas do conhecimento. Uma das faixas é um prêmio institucional. Então, ele premia as ICTs, as instituições de ciência e tecnologia, que comprovem, que comprovadamente desenvolvem uma interessante experiência para a promoção da equidade de gênero. É essa a ideia que a gente tem com o prêmio, de ir mudando a cultura, e aí essa dimensão do prêmio institucional, essa dimensão atua exatamente nessa base. É isso que a gente espera. Sendo que a primeira edição, surpreendentemente, nós tivemos 1.134 submissões, e a deste ano nós tivemos 684 submissões. Os prêmios, eles têm várias funções. A primeira delas é reconhecer o trabalho das pessoas, dar visibilidade a esse trabalho, torná-lo conhecido. Então, o prêmio é também um instrumento de divulgação científica, porque quando uma pessoa é premiada por um trabalho científico, as pessoas acabam conhecendo o que é esse trabalho, indo buscar mais informações sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, também, o prêmio, ele é motivador. A gente espera que ele motive novas gerações, para que essas mulheres também acreditem que elas possam ter
trajetórias, né, tão interessantes, tão brilhantes quanto essas premiadas. Excelente, viu? Muito obrigado pela participação da Dalila Andrade aqui no Diálogos da Cidade. E agora a gente começa a rodada de pergunta com as nossas convidadas. Meninas, começando por você, Poliana, a questão da história da ciência, né, ainda é marcada pelo apagamento das mulheres, na sua opinião? Eu acredito que ainda assim, hoje, pela questão do politicamente correto, ainda é algo mais velado, mas ainda a gente percebe algumas questões de apagamento, por exemplo, às vezes quando vai representar o grupo de pesquisa, é convidado o pesquisador, né? Aconteceu isso comigo, eu fui para os Estados Unidos apresentar o meu trabalho, e ao final, um pesquisador me procurou e disse: nossa, que interessante o seu trabalho. Era um trabalho oral, em inglês, eu fui apresentar lá. Ele falou: que interessante o seu trabalho, eu estou promovendo um congresso e eu queria que você me desse o contato do supervisor do seu grupo para que ele viesse apresentar nesse trabalho. E eu fiquei pensando, por que não eu? Se ele conheceu o trabalho a partir da minha apresentação, né? Então, a gente ainda percebe isso de forma velada, mas ainda assim existe. Eu acredito que tem reduzido, até por conta dessa conscientização, mas ainda existe, sim. Agora, Maria Eduarda, na sua formação, né, você se sentiu representada dentro da ciência? Bom, durante a minha formação, foi muito difícil esse âmbito científico, porque na minha universidade nunca teve nenhum tipo de apoio em relação a essa área acadêmica, a área de pesquisa, a área científica. Então, para mim, era muito difícil me sentir, de fato, representada. Isso foi acontecer durante a pandemia, com a doutora Jaqueline Góes, que é biomédica, que foi a primeira mulher, né, a sequenciar o genoma do coronavírus. E foi aí, então, que eu passei a me ver dentro da ciência, consegui reconhecer uma mulher, uma igual dentro da ciência. É interessante, né, essa questão. Ô, Poliana, esse apagamento histórico, você acredita que ele impacta diretamente a permanência de mulheres hoje nas pesquisas? Eu acredito que sim, porque é uma barreira enorme que a mulher tem que enfrentar e ainda não se vê, não se sentir representada ali ou apoiada. Então, esse caminho, essa trajetória, ela é muito difícil. Então, eu vejo assim pelas minhas colegas, né? Eu me formei em Química e na minha turma, na Química, majoritariamente temos mulheres, mas de todas as mulheres que se formaram junto comigo, que foram 15, ao final entram 40, se formam 15, né, na graduação. E dessas, apenas 3 eu tenho conhecimento que continua na carreira. Então, elas foram para outras carreiras por conta dessa dificuldade de se manter na pesquisa e trabalhando nessa área. Não porque elas não quisessem ou não tivessem interesse, mas pelas dificuldades mesmo. Entendi, é importante essa questão também. Ô, Maria Eduarda, você aprendeu sobre cientistas mulheres na escola ou isso só veio mais tarde na formação acadêmica? Bom, como eu vim falando para você, né, apenas quando eu cheguei na universidade que eu encontrei, né, pude conhecer a doutora Jaqueline Góes por conta da pandemia, que eu comecei a descobrir a ciência, porque nos meus livros de ciência, quando eu era criança, quando eu estava na escola, eu só ouvia sobre teorias de cientistas homens. Então, eu não sabia da importância ou do tamanho do papel das mulheres dentro da ciência. Isso incentivou você ainda mais? Falar, é isso que eu quero para mim, eu vou me destacar? Com certeza. Consegui ver, então, que ali tinha um lugar para mim. Que bacana, muito interessante essa questão. Ô, Poliana, figuras como Marie Curie, Rosalind Franklin ainda influenciam meninas, né, na sua opinião, que querem seguir na carreira científica? Com certeza, porque elas percebem que é possível, elas têm uma voz, uma pessoa ali que representou, então
Com certeza elas incentivam. Inclusive, eu dei para minha filha um livro que tenha cientistas, né? Mulheres cientistas, até minha filha tem 12 anos. E aí, nesse livro, conta as histórias de forma contextualizada para a idade dela, justamente para ela se ver nesse papel, nessa possibilidade que ela também pode vir a se tornar uma grande cientista ou uma grande pesquisadora, o que ela quiser, né? Então, eu tenho trazido isso para minha filha e eu uso esses exemplos, essas histórias, a minha própria história, para incentivá-la. Com certeza. Olha só, Maria Eduarda, essas referências, né, na sua opinião, te ajudaram na escolha profissional, no que você vem se adaptando, estudando hoje no meio acadêmico? Com certeza, eu acho que foi um ponto crucial para eu ver que a minha vida profissional não acabava ali na universidade. Que depois disso eu poderia ter uma carreira acadêmica, que eu poderia cursar um mestrado, que eu posso cursar um doutorado e que a vida não é só fazer a faculdade para ir para o mercado de trabalho. Que o âmbito científico, o âmbito acadêmico tem lugar para mim, tem lugar para mulheres que querem fazer ciência e fazer a diferença. Com certeza, tem lugar para todo mundo e precisa ir se aprimorando, né? Poliana, a ciência ainda, né, na sua opinião, é um espaço masculino, elitizado? Depende muito da área, né? Eu fiz a graduação em Química e depois a minha pós eu fiz em Engenharia de Materiais. Então, a engenharia, ela é bem masculinizada. Eu até estou cursando uma graduação em Engenharia de Materiais e ali era majoritariamente homens. Então, na parte de engenharia é bem, não digo nem elitizado, mas bem masculinizado, né? Eu vejo que a mulher talvez ela não se enxergue nesse papel de exatas, né? Agora, na área de química, por ter essa questão mais de pesquisa científica básica, não tanto o cálculo, eu acredito que essa área atraia mais as mulheres, né? E hoje ainda a engenharia tem aumentado o número de mulheres, mas ainda é bem menor do que a quantidade de homens. Interessante essa questão que você levantou aqui, né? Maria Eduarda, em algum momento, né, no seu estudo, você que está se aprimorando, você sentiu que a ciência não era lugar para você? Você teve essa resistência em algum momento? Com certeza, porque quando a gente vai pesquisar trabalhos, por exemplo, para fazer o TCC, artigos, a gente vai procurar, a gente só vê nomes de homens, porque a gente só pega geralmente o último sobrenome, alguma coisa do tipo, e quando a gente vai ver quem é o autor, é um homem. Então, assim, eu sempre me questionava, será que esse é o lugar para mim? Será que eu vou conseguir ter espaço? Porque esse é um ambiente muito competitivo, né? Quem está nesse ambiente sabe. Então, muitas vezes eu me questionava se eu ia conseguir ter o meu próprio espaço desse ambiente ocupado majoritariamente por homens e, ao mesmo tempo, muito competitivo. Com certeza. Olha só, gente, é importante destacar algumas iniciativas que já estão em andamento para ampliar a presença de meninas e mulheres na ciência e na tecnologia. O programa Futuras Cientistas, né, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atendeu mais de 400 alunas e professoras da rede pública em 2024. Já o edital Meninas nas Exatas, Engenharias e Computação prevê 100 milhões de reais em investimentos até esse ano, né? Até o final de 2026, com apoio a 120 projetos e mais de 6 mil meninas bolsistas, né? Já o programa Mulheres Inovadoras apoia lideranças, né, por mulheres, com mentorias e prêmios de até 100 mil reais. E a Bolsa Futuro Digital é voltada para jovens de 15 a 19 anos, né? Com metade das vagas destinadas ao público feminino, né? Incentivando a permanência nos estudos e na entrada no mercado tecnológico. Então,
muito importante essa nota aqui que eu trouxe, meninas, porque a gente mostra as iniciativas públicas para trazer meninas para a ciência. Como você vê essa questão, Poliana? É muito importante. Inclusive, eu participo de um grupo nacional que chama Mulheres que Inovam. E no ano passado, né, a gente participou da divulgação e do apoio do Mulheres Inovadoras, porque muitas mulheres às vezes não tinham nem o conhecimento de poderem participar ou não se achavam aptas ou capazes a participar. Então, o que a gente fez? A FINEP pediu apoio para nós, para fazer essa divulgação. E uma coisa bem interessante do Mulheres Inovadoras é que eles dividiram em 5 regiões. Então, a mesma quantidade de vaga tem por região. Então, isso ajuda a reduzir a desigualdade, né? Então, majoritariamente, a gente tem mais inscrições aqui na região sudeste. Então, com essa forma de colocar vagas iguais em cada região, eles conseguiram atingir todas as regiões do Brasil. Isso eu achei muito, muito bacana da parte deles. E aí, no grupo, a gente que montou um grupo de WhatsApp e chamou todas as mulheres para participar, e ali eu fui fazendo vídeos com elas, abrindo o edital e mostrando como participar. Muito bacana, né? Isso, e a gente conseguiu quase dobrar a quantidade de inscritas esse ano, porque assim, apesar de ser um prêmio nacional, ele tem poucas inscrições, são 300, 400 mulheres que se inscrevem, né? Esse ano a gente teve mais de 600, o ano passado. Interessante, parabéns, Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Maria Eduarda, pegando esse gancho aí da experiência da Poliana, você é uma jovem que está se dedicando, estudando, para quem está começando, iniciativas como essa que a gente está falando do governo, realmente fazem a diferença? Claro, fazem toda a diferença, principalmente para quem não sabe muito bem por onde começar, para onde ir, saber que existem esses programas, que existem essas possibilidades de ganhar espaço através desses programas é realmente muito relevante, porque isso traz reconhecimento, isso acaba trazendo uma afirmação, né, para você mesma de que você pertence àquele lugar, de que aquilo é o certo para você, que é o que você gosta. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, isso acaba alavancando muito, né, a sua carreira. Então, sim, isso realmente é muito importante, principalmente para quem está começando na carreira. Ah, que bacana. Ô, Poliana, investimentos em bolsas e projetos, né? Consegue mudar na prática o cenário das exatas e também da tecnologia? Com certeza, posso falar pela minha vida, né? Eu sempre estudei escola pública, entrei na faculdade em Uberlândia por um programa de acesso seriado, então a gente fazia provas aos finais do ensino médio, primeiro ano fazia uma prova, então era um programa seriado, e aí eu decidi participar, porque eu imaginei, eu vou tentar, e no final eu vejo a minha nota e vejo se eu consigo passar em alguma matéria. Eu sempre fui meio assim, acho que não dá, mas vou tentar. E aí entrei na faculdade e uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, que apesar da gente ter desigualdades, eu também tive na minha carreira homens que me apoiaram, né? E tenho até hoje, inclusive meu esposo é um grande apoiador, então eles me ajudaram a acreditar e avançar. Então eu entrando na faculdade, eu tinha um colega que fazia iniciação científica num outro laboratório, e eu estava fazendo iniciação científica, começando, e teve falta de reagente. Ele falou, por que você não vem trabalhar com a gente? Lá a gente tem recurso. E eu falei, caramba, vou. E aí o pesquisador lá me acolheu, eu era a única mulher do grupo, e eles me acolheram e eu consegui ali me desenvolver, né? Então, toda a minha carreira, até o pós-doc, eu fiz com bolsas de estudo. Maravilha, sensacional, que história bacana, né? Olha só, o papo tá ótimo por aqui. A gente vai fazer agora uma pausa rápida aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais Diálogos da Cidade. Não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, gente. Olha, hoje falando sobre as mulheres na ciência, os desafios que ainda marcam a trajetória delas no Brasil, né? Assunto muito importante.
E, gente, olha só, mesmo com avanços, a desigualdade no mercado de trabalho ainda atinge muitas mulheres. Diante desse cenário, a ciência pode ser um caminho com mais equidade, né? Onde as bolsas de pesquisa têm valores padronizados para homens e mulheres. A gente confere na reportagem a história de uma mulher que teve a vida transformada pela pesquisa. Vamos acompanhar. Por muito tempo, a ciência foi vista como um espaço predominantemente masculino. Para muitas meninas, o primeiro desafio não é entender fórmulas ou teorias, mas acreditar que esse também pode ser o lugar delas. E mesmo nos tempos de hoje, as mulheres que escolhem seguir carreira na ciência ainda enfrentam olhares desconfiados e de julgamento. Inicialmente eu trabalhava em um local de logística também, que é a minha área de formação. Mas aí eu percebi que só a logística para as mulheres seria uma área difícil, porque tem bastante homens nessa área e também seria difícil para eu ter um crescimento na carreira mesmo. Mas à medida que o conhecimento avança, a confiança também cresce. E o que antes era dúvida passa a ser certeza de talento. E claro, o incentivo de professores e colegas pode ser decisivo para que essas novas pesquisadoras se desenvolvam na área. A pesquisa mudou totalmente a minha vida, né? Porque inicialmente eu era da área de logística, né? E conhecia poucas coisas, principalmente a área da ciência da computação. Eu tive uma evolução muito grande na área de análise de dados. Eu amo essa parte. E quando eu era pequena, as pessoas não incentivavam tanto a gente a ir para essa área de ciência da computação ou área de matemática. A presença feminina nos laboratórios não transforma apenas as estatísticas. Ela muda ambientes, inspira novas trajetórias e fortalece a produção científica. Eu tenho um filho de 11 anos, eu vejo pelas colegas, elas sempre têm muito interesse em matemática. A matemática normalmente é apontada como a matéria mais legal. Eu realmente não faço a menor ideia no que acontece nesse meio tempo para elas perderem o interesse, né? Espero ter a oportunidade de acompanhar ali as amigas do meu filho. Acho que poucas acabam prestando o vestibular, poucas acabam se formando e poucas acabam chegando na pós-graduação. Mas algo que eu ressalto, pelo menos na minha experiência do meu grupo, é que as que chegam são excelentes, né? Então a Gislene, que vocês já entrevistaram, tem outras alunas, muitas acabam também tendo a bênção de ter um filho durante a pós-graduação, que é um desafio adicional, mas todas foram muito bem, né? É uma questão que consegue ser gerenciada e todas acabaram desenvolvendo ótimas pesquisas. O contato com outras pesquisadoras dentro e fora do país também reforça que a ciência é um espaço de colaboração e que cada vez mais é um espaço de diversidade. Eu fiquei 4 meses na Escócia, em Edimburgo, foi uma experiência incrível. Então, eu fiquei na área de logística comunitária, em que tinha outros pesquisadores também, né, que trocavam experiências, tivemos palestras, trocamos apresentações, né? E para Gislaine, quando uma mulher ocupa seu espaço na ciência, ela não abre caminho só para si. Ela ilumina a trajetória de muitas outras que ainda estão começando e faz elas acreditarem que também podem chegar lá. Eu acho que para as próximas pesquisadoras que vêm vindo, né, para não desistirem, né, apesar de ser difícil, mas que tem outras pessoas, outros meios que você pode pedir ajuda, principalmente para os colegas, né, para os professores. Então, para não desistir, porque é uma área que depois a gente colhe, né, todos os frutos. Reportagem incrível, muito obrigado. A gente volta aqui no estúdio com as nossas convidadas, a Poliana e a Maria Eduarda. Meninas, incrível a gente ver histórias como essa, né, de superação, pessoas que realmente conseguem vencer nesse ramo que ainda, infelizmente, existem muitas barreiras. Poliana, eu queria falar com você, começando aqui esse bloco, na engenharia. Por que a presença feminina ainda é tão baixa? Você disse que tem ainda, mas ainda é baixa, né? Sim, ainda é baixa.
Eu acredito que pela forma como é colocada a engenharia, fica parecendo que é algo só para meninos, muita matemática, muito cálculo. Então, eu acredito que elas se sentem intimidadas por essa questão. Mas a gente tem visto, assim, mulheres enfrentando esses desafios, essas barreiras, acreditando e indo atrás e alcançando todos os lugares. Mas ainda é bem baixo. E acredito que ter exemplos de mulheres em todas essas áreas vai apoiar e ajudar outras mulheres a também se enxergarem ali. Sim, com certeza. E falando agora, né, da sua formação biomédica, você acredita que mesmo com mais mulheres no setor da saúde, né, existe igualdade, Maria Eduarda, real, né, nessas oportunidades? Bom, eu não cheguei aí para o mercado de trabalho, mas da mesma forma eu acredito que não. Mas da mesma forma como a Poliana falou, a minha turma tinha muito mais mulheres do que homens, mas ainda assim acredito que as oportunidades não sejam iguais, porque muitas vezes a impressão que eu tenho, pelo menos, é que cargos de confiança, cargos com uma alta responsabilidade, geralmente são designados a homens. Parece que recrutadores não acreditam no potencial das mulheres nesses cargos. Então, tenho a impressão que as oportunidades não são iguais, porque mesmo que fale que o cargo pode ser para ambos os gêneros, mas eu tenho a impressão que recrutadores vão preferir homens, seja por questão de maternidade ou por achar que a mulher não vai ter pulso para lidar com aquilo, ou que a mulher realmente não tem a competência necessária para lidar com as responsabilidades daquele devido cargo. Sim, sim. Poliana, com toda a sua trajetória, né, de vida, na carreira, em algum momento você sentiu, na verdade, que precisava, né, se provar mais para os colegas homens? Então, é uma coisa meio velada, mas a gente percebe. Como que a gente percebe isso? Às vezes, em uma reunião, em uma discussão, não aprofundam tanto os assuntos, tentam falar de forma mais superficial, como se a gente não fosse entender, né? E assim, isso é algo que eu ouço muitos relatos. Como eu apoio mulheres donas de startups, eu já vi casos até de falarem assim que quando vão em reuniões com clientes, elas levam um estagiário para ficar lá só assim, junto, porque elas perceberam que com esse estagiário junto as conversas aprofundam mais. Então, assim, a gente percebe, eu ignoro e eu aprofundo a conversa. Em algum momento eles percebem que eu sei do que eu estou falando, que eu tenho experiência, e aí a gente começa a conversar de igual para igual. Mas é algo que a gente não pode se deixar intimidar. Com certeza, tem que seguir em frente e cada uma seguir seu sonho, né? Isso. Não olhar nessa questão. Mas não é fácil, não deve ser fácil, é um desafio a cada dia para vocês, né? Com certeza. Sim. Ô, Maria Eduarda, no mestrado, né, você percebeu diferenças de tratamento entre homens e mulheres? Hoje o meu grupo de pesquisa é formado, em sua maioria, por mulheres. Então, isso para mim é algo incrível, porque torna o ambiente muito mais acolhedor. Mas, recentemente, durante o mestrado, eu tive uma oportunidade de ir fazer um intercâmbio na China. E lá eu notei que, sim, tudo é muito mais fácil para os homens. Por exemplo, ia ter alguma reunião, o orientador chamava apenas os alunos dele. As alunas não eram convocadas para essas reuniões. Então, aí os alunos voltavam e passavam a ideia geral para o grupo de pesquisa, mas majoritariamente os homens eram beneficiados. Aqui no Brasil, eu acredito que não deva ser muito diferente, né? Porque, como eu já falei anteriormente, eu sinto que o nível de confiança nos homens é muitas vezes muito maior do que nas mulheres, mas no meu grupo de pesquisa, ainda bem, a gente não enfrenta isso. Nós somos um grupo majoritariamente formado por mulheres e liderados por 2 mulheres. Então, no nosso grupo de pesquisa, eu sinto que é tudo muito mais pacífico quando se trata de desigualdade.
Que coisa, né? Olha, lá na China, fazendo intercâmbio, acontecer isso, esse preconceito. E aqui no Brasil não é diferente, como você disse, acontece. Mas que situação para vocês, mulheres que estão ali estudando, deixaram seus países e acontecer isso. Ter uma reunião, reunir só um grupo de homens. Que coisa mais deselegante, né? Poliana, hoje, na sua opinião, né, visto que a nossa colega falou aqui, a Maria Eduarda, o preconceito na ciência ele é mais explícito ou acontece de forma mais sutil? Eu acredito que é de forma mais sutil, né? Dessa forma como ela colocou, às vezes em alguma forma de falar, né? Comigo, eu ainda assim, trabalhava num grupo de físicos, né? E eu era química na época da iniciação científica, então ainda tinha coisa assim. Na verdade, eu não sei se era porque eu era mulher ou se é porque eu era química, né? Eu era a única mulher do grupo e ainda era química, mas eu tinha que ouvir coisas assim, não, ela não entende, ela é química, né? Mas assim, a gente ouve essas coisas, não, mas ela é mulher. Então, o que eu percebo? Que nós precisamos conquistar o espaço, né? A dificuldade é essa. Além da gente ter e ser, a gente ainda precisa provar. E a gente tem que ficar sempre nesse processo de provar que somos capazes, que somos competentes, que não vamos deixar o trabalho. Parece que tem uma visão de que nós não conseguimos manter, né? E assim, eu fico pensando, a questão da maternidade, que é algo que em países desenvolvidos é uma coisa reconhecida e as mulheres têm 2 anos de licença maternidade, aqui no Brasil é visto como uma barreira. Porque se eu contrato uma mulher, se eu coloco uma mulher num cargo de posição, ela vai ficar grávida e ela vai ficar ali 6 meses cuidando da próxima geração, que sem isso a gente não consegue evoluir como sociedade, mas existe essa visão de que é algo não benéfico, né? Então, por isso também eu vejo que tem essas questões também. Olha só, gente, agora vamos dar uma olhada em dados sobre a participação das mulheres na ciência. A presença feminina é maior em algumas áreas, né? Especialmente na saúde e nas ciências biológicas. Em enfermagem, as mulheres são maioria, com cerca de 80% em farmacologia, toxicologia e farmácia, além de imunologia e microbiologia. A presença feminina passa de 60%. Na psicologia, esse percentual também ultrapassa os 60%. Agora, a gente vai ver aqui na TV um gráfico, né? As áreas onde a participação das mulheres ainda é menor, né? Ciências da decisão, né? E energia e física e astronomia, todas com cerca de 27%. Olha só, engenharia com 24% e ciência da computação com 21%. E matemática, pessoal, com apenas 19%. Esses dados mostram, né, como a desigualdade ainda é mais forte nas áreas de exatas e tecnologias, meninas. Olha só os números, né? A gente vê aqui como é realmente a desigualdade dependendo de cada curso, de cada caminho que a pessoa segue, né? Realmente. Poliana, nessa questão que a gente está vendo aqui, né, olhando para esses números tão baixos na questão de exatas, onde está o principal gargalo, né, no acesso, na permanência ou nas oportunidades ao longo da carreira? Olha, eu acredito que o gargalo está na própria estrutura da universidade, porque não existe nenhum apoio. Eu até, durante a graduação em Engenharia de Materiais, eu passei por uma gestação, né? E ao final da gestação, no meio da pandemia, eu acabei trancando algumas matérias e depois não consegui dar continuidade. E eu relatei para eles, falei, olha, eu estava no começo da gestação, por isso que eu tranquei, e etc. e tal. E não houve, assim, nenhum apoio específico. Eu fui tratada como qualquer outro aluno, inclusive alunos jovens que não têm família, que é uma situação diferente, né? Claro, eu não esperava que
fizesse facilidades para mim, mas pelo menos entendesse a minha situação e me apoiasse para eu dar continuidade, né? Então, assim, eu acho que a estrutura, ela não tem nenhuma diferenciação. Mas o meu esposo, ele é advogado, ele diz que a igualdade, ela está em tratar os diferentes de forma diferente, né? Então, às vezes a gente fala de igualdade de gêneros e muitos querem que seja feito tratamentos iguais, mas na verdade eu não posso tratar igual seres diferentes, né? Então eu acho que falta essa equidade no sentido de tratar diferente os diferentes. Então uma mulher que passa por uma maternidade durante a graduação, ela tem que ser tratada e enxergada e apoiada de forma diferente, né? Com certeza, com certeza. Olha só, o Diálogos da Cidade faz mais uma pausa, mas não sai daí. No próximo bloco, a gente fala sobre esperança e futuro da ciência com o avanço da participação feminina e também os caminhos para mais diversidade. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Gente, olha só, no último bloco de hoje, nós vamos falar sobre o futuro da ciência e para os caminhos que estão sendo construídos, né, para garantir mais diversidade, equidade e oportunidades para as mulheres. E falando em oportunidades, muitas mulheres estão usando o espaço da ciência para fazer a diferença no mundo, né? Isso é muito importante. As mudanças climáticas, por exemplo, têm aumentado os riscos, né, de enchentes e desastres naturais. A nossa equipe volta a falar com a Gislaine, que já participou aqui no segundo bloco. Ela atua na linha de frente da busca, né, por soluções que ajudam a evitar acidentes e salvar vidas. Vamos acompanhar a reportagem. Enchentes, desabamentos e ruas alagadas têm se tornado cada vez mais comuns por causa das mudanças climáticas. Mas a pergunta que fica é: o que nós podemos fazer para evitar desastres e perdas nessas situações? A Gislaine tem trabalhado para criar um sistema de identificação e roteirização de ruas inundadas. O objetivo é que tanto o serviço público quanto a sociedade civil possam fazer uso desse sistema e evitar trajetos que possam colocá-los em perigo. O objetivo da minha pesquisa é desenvolver um serviço web que, através dele, o usuário consiga adicionar um destino, um local de origem e um destino, e dessa forma evitar os locais de alagamento na cidade de São Paulo. O ano de 2025 foi marcado por enchentes severas em diversas partes do mundo. Com novos padrões de chuvas torrenciais, inundações em áreas urbanas e rurais têm mostrado um perigoso efeito climático. Esses eventos extremos não são isolados e têm explicação científica. Estamos em um mundo de muitas mudanças, as mudanças climáticas globais geram diversos efeitos na nossa vida cotidiana. Então, há um cenário de aumento de frequência e intensidade de eventos hidrometeorológicos extremos. Esses eventos eles geram impactos na população, que são os desastres. Uma pesquisa científica reuniu informações recentes sobre como o planeta está se encaminhando para esse futuro de enchentes e como é que esse cenário pode ser enfrentado. Segundo o IMET, em 2025, o Brasil registrou temperatura média de 24,56 graus. O número ficou 0,33 graus acima da média histórica, colocando o ano entre os 7 mais quentes desde 1961. O recorde segue sendo de 2024, com média de 25,02 graus. De acordo com o relatório do IPCC, o aumento do nível do mar causado pelo degelo, que decorre das temperaturas mais altas, pode levar a inundações costeiras. E isso tem o potencial de se tornar ainda pior quando acompanhado de chuvas fortes. Em junho, as chuvas extremas no Rio Grande do Sul mostraram o poder desse impacto. Em poucos dias, os acumulados passaram de 400 milímetros, provocando alagamentos severos.
Esse sistema que estamos desenvolvendo, ele vai beneficiar toda a população, né? Não somente o SAMU, os policiais, mas aí qualquer pessoa conseguiria acessar esse aplicativo, né, esse serviço, e conseguir otimizar a sua rota. Quando a gente realiza rotas alternativas, a Defesa Civil, outros órgãos, né, como o SAMU, eles conseguem de forma mais rápida chegar até esses locais. Uma pesquisa importantíssima, mas a responsável foge à regra. Mesmo representando 52% dos pesquisadores em ciência e tecnologia no Brasil, a participação das mulheres está concentrada em ciências da saúde, enquanto engenharia e computação continuam dominadas por homens. No começo foi muito difícil. No caso, quando eu comecei o mestrado, eu estava no ITA, e lá é uma área bem militar, então a gente não enxerga tantas mulheres na área, né? E dentro desse ambiente, eu conheci a professora a doutora Sônia Guimarães, que foi a primeira mulher do ITA. Eu vejo ela e eu enxergo, né, que outras mulheres também conseguem. Muito bacana, né, o trabalho da Gislaine, parabéns pela iniciativa. A gente volta aqui no estúdio com as nossas entrevistadas. Gente, a gente acompanhou aí esse trabalho tão importante, né, de desastres naturais, que precisa também de muita pesquisa, muita ciência. Vamos voltar aqui, Poliana. O que ainda falta, né, na sua opinião, para que mais mulheres ocupem cargos de liderança mesmo na ciência? Eu acredito que falta divulgação, principalmente no ensino médio, para que elas possam já se enxergar nesses lugares. E eu acredito também que falta as mulheres ousarem mais, porque a gente vê alguns prêmios, né, que às vezes são de amplitude nacional e apenas 300, 400 mulheres se inscreverem. Por que essas mulheres não estão acreditando no trabalho delas, né? Então, acho que falta esse apoio de mulheres se apoiarem também, para juntas a gente crescer e levar outras mulheres também, e eu tenho trabalhado muito nisso, e também falta essa mulher acreditar mais nela. Com certeza, muito importante acreditar em primeiro lugar para seguir qualquer coisa na vida, né, gente? Ô, Maria Eduarda, qual é a sensação para você, né, de estar em laboratório, né, e pesquisar agora, e como era antes, né, quando você começou no mestrado? Bom, eu posso dizer que antes eu era muito insegura, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de decepcionar as pessoas que estavam ali me apoiando, principalmente minha orientadora, que sempre foi muito, muito presente, sempre me apoiou, então eu não queria decepcionar as pessoas. Então hoje eu me vejo uma Maria Eduarda muito mais confiante dentro do laboratório, porque eu consegui ganhar meu espaço, eu adquiri confiança, eu vi que você não chega ali sabendo, né? Você vai ser moldado durante o seu período na pós-graduação. Então, eu pude ver que a Maria Eduarda de hoje é muito mais autoconfiante do que a Maria Eduarda que chegou na área acadêmica. Que sensacional, né, Poliana? A gente ouve isso de uma jovem que está se empenhando, estudando, que você seja referência para muitas outras meninas, mulheres. Parabéns, viu? Poliana, a diversidade, né, de pontos de vista, melhora a qualidade da produção científica? Com certeza. Quando a gente tem outras visões diferentes, tanto de questão de nível de... Por exemplo, quando a gente tem grupos de graduandos, mestrando, doutorando, e quando a gente tem homens e mulheres trabalhando juntos, a gente aumenta muito o número de perspectivas, né? Então, é muito benéfico a gente ter essa diversidade, né? E uma coisa que eu admiro muito na mulher é que ela sempre, assim, pelo menos a maioria que eu vejo, a mulher, ela não vai para pesquisa porque ela quer ficar rica, até porque a gente sabe que não vai ficar, né? Não é dessa forma, mas assim, as mulheres, elas vão para pesquisa pelo outro, para descobrir algo pelo outro. Quantas e quantas mulheres empreendedoras eu já encontrei por aí que às vezes o filho tinha um problema de pele e ela foi pesquisar e acabou virando uma empresa e hoje ela
produz produtos naturais, que ajudou o filho dela e ajuda outros. Então, assim, a mulher ela é muito generosa na pesquisa. Então, quanto mais mulheres a gente tiver na ciência como pesquisadoras, mais a gente vai ter soluções, inovações que vão ser para o bem comum, para todos, né? Então, é muito benéfica essa diversidade e muito importante também. Muito bacana. Vocês estão trazendo aqui histórias, né, de mulheres de superação, né? A superação da Maria Eduarda, a superação sua própria e de outras também que você já trouxe aqui para a gente. Parabéns. Maria Eduarda, que tipo de apoio hoje, né, na sua opinião, faria diferença na sua trajetória neste momento? Eu acho que, de um modo geral, mais oportunidades de bolsa de fomento, porque, diferente da Poliana, né, que falou que teve toda a pós-graduação feita com bolsa de pesquisa, eu faço a minha 100% de forma voluntária. Eu não tenho nenhum tipo de bolsa durante esses meus anos de mestrado, então eu acho que hoje a ciência é muito carente de fomento, então isso faria toda a diferença. E não só isso, mas também pessoas que apoiem a sua trajetória. Porque, como eu falei, eu faço isso de forma 100% voluntária. Mas porque eu tenho pessoas da minha casa que me apoiam a estar nesse caminho, a fazer a área acadêmica. Porque, como a Poliana falou, quem escolhe isso não está escolhendo porque quer ficar rico. Então, eu acho que é muito importante também o apoio das pessoas que estão na sua casa, que possam ser ali o seu pilar para que você não desista. Quais mudanças estruturais você considera mais urgentes hoje, Poliana? Na verdade, assim, eu acredito que deveria ser mudado desde a base, né? Então, a gente tem um ensino médio, um ensino fundamental, que é baseado apenas na pessoa prestar vestibular, sabe? Uma educação mais prática e mais inclusiva. Então, um acesso à universidade facilitado, não pela redução dos critérios, mas pela melhoria da qualidade do ensino. E aquele aluno que quer continuar estudando, ele faz isso de forma natural, né? Ele não precisa passar por provas extenuantes e vestibulares e mais vestibulares, né? Então, ter essa questão mais gradual e a escola preparar também aquele que não quer fazer faculdade, né? E quer ser empreendedor. Eu agora estou atuando na área de empreendedorismo e, assim, eu fiz mestrado, doutorado em instituições renomadas, né? Eu fiz o meu mestrado aqui no ITA, fiz o meu doutorado no INPE e eu nunca ouvi falar de empreendedorismo, né? E um cientista empreendedor, ele é uma potência, né? No ensino médio também, falar sobre isso e dar essa opção, porque, pelo menos na minha trajetória, como que era? Eu quero estudar, eu quero crescer, então eu vou para o caminho de mestrado, doutorado, e aí depois eu faço um concurso e me torno uma pesquisadora, chefe de um grupo de pesquisa. Eu fui por esse caminho porque o meu sonho era ter o meu grupo de pesquisa, para trazer alunos e apoiá-los e ajudá-los também a crescer. Fala incrível, Poliana. Está dando uma aula aqui pra gente, né, Maria Eduarda? Parabéns. Olha só, e agora a gente vai ver um gráfico, né, que mostra a participação feminina nas publicações científicas ligadas aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as Organizações das Nações Unidas, gente. O maior destaque é o ODS 5, que diz respeito à igualdade de gêneros, né, com 76% de participação feminina. Na sequência, aparecem o ODS 4, sobre educação de qualidade, com 62%, e o ODS 3, que foca em saúde e bem-estar, com 59%. Esses dados mostram como a presença feminina na ciência está diretamente ligada a temas que impactam a vida das próprias mulheres, né? Olha só esses dados, então, que a gente está mostrando aqui no nosso telão. As meninas estão acompanhando realmente a igualdade de gênero, educação de qualidade, boa saúde e bem-estar,
paz, justiça e também instituições fortes, um número bem variado mesmo. Ô, Poliana, por que, né, a gente vendo aqui esse quadro, por que os temas como igualdade, educação e saúde concentram tanta participação feminina na ciência? Eu acredito que pela própria vivência e dificuldade, elas acabam escolhendo esses assuntos e até por aquela questão que eu disse do pensamento no bem-estar, né? Eu mesmo comecei estudando materiais para aplicação aeroespacial e hoje eu trabalho com estudo de óleos vegetais para lubrificação. Então, e trabalhei também com produtos biomédicos. Então, acho que essa característica da mulher de cuidar, de pesquisar algo que vai realmente trazer um impacto para a sociedade, acaba realmente atraindo elas para essas áreas. Acho que é uma coisa dela mesma, assim, da própria mulher, do instinto dela de cuidar, de trazer melhores condições, até por aquilo que ela viveu e por aquilo que ela quer, né? Assim como a Maria Eduarda falou, a gente enxerga um futuro melhor. Então, vamos batalhar por isso, vamos demonstrar, né, por pesquisas, por dados, que é possível. Então, eu acredito que seja por isso. Com certeza, viu, Poliana? Ô, Maria Eduarda, essa presença maior, né, nesses temas aqui, reflete escolhas, né, na sua opinião, pessoais ou barreiras em outras áreas? Eu acho que, principalmente, é uma questão de um olhar pessoal da mulher, porque eu acredito que a mulher tem um olhar mais refinado, talvez, mais cuidadoso, que vai gerar perguntas diferentes do que talvez um homem olhando para aquele mesmo tema pudesse fazer. Então, eu acho que essas questões diferentes que a mulher pode levantar vai gerar respostas diferentes que talvez não fossem encontradas se esse tema ficasse na mão de um homem, que vai gerar dados e respostas para preencher uma lacuna que muitas vezes não fossem ser preenchidas se apenas um homem, só a ótica masculina, tivesse sobre aquele determinado assunto. Então, eu acredito que sim, muitas vezes esse olhar da mulher, de uma questão pessoal dela sobre esses determinados temas, é um fator crucial frente à discussão. Sim. Muito bacana a sua colocação. Ô, Poliana, existe o risco, né, de a produção científica feminina ficar, né, restrita a determinadas agendas? Existe, porque o que acontece? O incentivo ele vem baseado na agenda, né? Então, um exemplo típico aí que a gente pode dar foi durante a pandemia, que aí concentrou todo o recurso para pesquisas de soluções para o Covid. Então, acaba que a pesquisa ela é direcionada um pouco pela questão do fomento, porque, na verdade, o pesquisador, o cientista brasileiro, ele quer pesquisar, ele quer ter autonomia, quer ter o recurso para pesquisar. Então, se eu tenho um estudo que eu realizo e existe recurso para utilizar esse estudo para chikungunya, por que não? Né? Então, a gente acaba direcionando por ali. Então, é muito forte essa questão. Então, eu acredito que, e vejo que isso incentiva fortemente. Olha só, para a gente encerrar o nosso programa, eu quero que vocês deixem uma mensagem, né, para as meninas que estão acompanhando o nosso programa, que sonham, né, em estar na ciência, ser cientista. Cada uma, eu queria que vocês falassem rapidamente que mensagem vocês deixam para o pessoal que está em casa. Vai lá, Maria Eduarda. Eu acho que, primeiro de tudo, muitas pessoas pensam que existe um perfil para ser cientista, e eu queria dizer que isso não é verdade. Durante a pós-graduação, você vai ser moldada, então, assim, acredita em você, busca aquilo que você sonha, porque você vai, sim, conquistar o seu espaço, você vai achar o seu lugar, você vai ser moldada conforme aquele ambiente que você está. Então, não vai pensando, mas eu não tenho perfil para ser um cientista. Você tem sim, se é o que você sonha, se é o que você quer, você pode sim alcançar isso que você almeja e vai em frente, acha o seu lugar, crie raízes naquele lugar, se impõe à frente àquilo e
só dê bons frutos, que a gente sabe que a ciência precisa de futuros gênios aí para ajudar. Sensacional. Muito obrigado, Poliana. Olha, eu me lembrei daquela menina que eu fui, que gostava de extrair seiva de plantas, mas eu nunca imaginava que eu pudesse chegar tão longe. Então, o que eu posso dizer é que a ciência, ela vale a pena, sim, vale a pena correr atrás dos sonhos, lutar. A gente enfrenta desafios, mas a gente também avança, né? Então, se apoie em exemplos, em pessoas que vão te apoiar. Aqueles que não te apoiarem, você pode deixar para lá e procurar outra pessoa. Não se deixe desanimar por isso. E eu posso dizer que a ciência, ela transformou a minha vida. Minha primeira viagem internacional foi para apresentar um trabalho nos Estados Unidos. Fui depois para a China apresentar também um trabalho. Então, assim, isso me deu conhecimento, abriu a minha mente. E até hoje, assim, eu penso em nunca abandonar a ciência. A ciência, ela faz parte da minha vida. E uma vez eu fui perguntada se eu ganhasse 1 milhão, o que eu faria. Eu disse que eu construiria um laboratório no fundo da minha casa. Porque realmente a ciência, ela é uma paixão. E é algo que, assim, a gente consegue viver da ciência, sim, mas não é um caminho fácil. Mas, porém, é um caminho que vale a pena. Porque eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo acordar todos os dias para ir trabalhar, eu amo a pesquisa, eu gosto de estar antenada para aquilo que está acontecendo. E hoje eu tenho a oportunidade de apoiar outras pessoas que estão chegando para que elas possam também trilhar esse caminho. Com certeza. Meninas, eu quero muito agradecer a participação de vocês, foi brilhante, que assunto rico, que assunto necessário, importante. Muito obrigado, viu? Obrigada. E voltem sempre, com certeza, para a gente debater outros assuntos. Olha só, e a você que nos acompanha, falar sobre mulheres na ciência é falar sobre o presente e o futuro do país. É entender que quanto mais mulheres fazem ciência, toda a sociedade ganha em conhecimento, inovação e qualidade de vida. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos acompanhe pelo youtube.com/TV Câmara SJC e também o canal aberto 12.3. Até o próximo Diálogos da Cidade. Tchau!